Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. Eu quero fazer menção aqui de Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 8, certo? Então, vamos ler. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou em espírito, ou no espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. O profeta Ezequiel estava fazendo menção aqui da reintegração do povo de Israel em uma só nação, em um só povo. Isso porque Israel estava dividido em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. No entanto, essa visão do vale de ossos secos era para o Senhor. O Senhor estava prometendo, através de Ezequiel, ao povo de Israel, a restauração daqueles vales de ossos secos, aonde se estenderam sobre os esqueletos, os ossos, nervos, tendões, carne, pele, e assim foi restaurada, a nação, o povo de Israel. O Senhor, através de Ezequiel, ele estava proclamando a Israel a próxima ressurreição da sua vida, ou seja, o povo estava morto, digamos que espiritualmente, ou digamos que também materialmente, ou seja, corporeamente, o povo estava morto, e destituído como nação, como povo, o Israel estava completamente morto, como nação. Então Deus estava aqui ressurgindo, ou seja, ressuscitando a nação do povo de Israel, trazendo a vida, como a vida da sua nacionalidade. Os versículos de 1 a 14 nos fala sobre isso. O profeta Ezequiel profetiza, através de um ato ou através de uma forma simbólica, a junção, a união de dois pedaços de pau. A futura união era assim de forma simbólica dos dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, era Israel e Judá, e faria do povo uma só nação, sobre a tutela de um só líder, o rei Davi, versículos 15 ao versículo 28. No entanto, aqui no versículo 5, nós temos as seguintes palavras: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu vou fazer entrar em vós o fôlego, ou seja, ruê ou ruá, que quer dizer fôlego, ou seja, vida, ou hálito, ou ainda espírito. Isso está na linguagem hebraica. Eis que farei entrar o Espírito em vós, diz o Senhor. Esta palavra hebraica, ruá, ela traduz-se, como nós vimos aqui, nos versículos 5, 6, versículo 8, versículo 9, versículo 10, como ventos, no versículo 9, nos versículos de 1 a 14, espírito. Dentro desse contexto, de uma forma geral, nós vemos a determinação da tradução de hálito, que é um sinal de vida. O mesmo acontecimento, nós temos como vento, o ar,
que vem a ser, nesta profecia, o próprio princípio da vida, o espírito da vida, ou seja, e vivereis, diz o Senhor. No versículo 11 diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são todos a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos secaram-se e pereceu a nossa esperança, ou morreu a nossa esperança, né? Ela foi desabonada da vida, né? Restou-nos a morte, digamos assim, né? Estamos de todo, ou seja, cortados, né? De tudo cortados. Aqui no versículo 11, nós vemos aqui os ossos, que é a casa de Israel, né? Como também a casa de Judá, nos versículos 16, versículo 22. Vemos aqui, então, que aqueles sobreviventes, né, diziam eles, né, pereceu a nossa esperança, a nossa vida, né, as nossas probabilidades, né, as nossas condições, a nossa força foi-se de nós, né? O profeta, de uma forma insistente, ele também fala do povo, né? Por exemplo, no versículo 11, 13, né? Capítulo 12, versículo 22 e 27, capítulo 16, versículo 4, e assim sucessivamente em todas as passagens, no capítulo 18, capítulo 20 e capítulo 36, né? Então, essa expectativa, né, sobre a esperança, sobre a vida, né, que foi-se do povo de Deus, no caso, né? Ezequiel, versículo 12, esse versículo ele nos traz aqui, né, uma percepção muito importante, né? Quando Deus ordena ao profeta, dizendo: portanto profetiza e diz-lhes assim, diz o Senhor, Deus, Yahweh, né? Eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, né? Sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Eu acho interessante de observar essa passagem, esse versículo, me faz lembrar algo de notório, de um fato histórico que ocorreu com a nação de Israel, né? Foi justamente no ano 70. Eu estou aqui conjecturando, não estou afirmando de forma categórica esse versículo 12 de Ezequiel, capítulo 37, né? Mas eu estou conjecturando, ligando esse versículo aqui, e eu não quero pegar ele assim de forma isolada, né, para afirmar um fato histórico. Por exemplo, aquela passagem, né, vista lá em Mateus, né, sobre o povo de Israel, né, quando deu-se a diáspora, né, nos evangelhos sinóticos, a gente vê ali quando Jerusalém foi invadida por Timur-Lenk, um general da guarda pretoriana e também das frentes de guerra do exército romano, né, do imperador César, né? Timur-Lenk entra lá em Jerusalém, derruba as muralhas, derruba as habitações, as casas, ele vai e derruba o templo, saqueia o templo, elimina, ele tira, ele rouba os utensílios do templo, ele profana o templo de Salomão, que Salomão construiu ao Senhor,
né? Por revelação de Deus ao seu pai Davi, e Davi não pôde construir porque em suas mãos existiu sangue, muitas mortes, e Deus deu-lhes esta honra a Salomão, né? Que reinou por 40 anos de paz sobre Israel, né? Então, Timur-Lenk, que ele assola, ele deixa a cidade devastada, os judeus, o povo de judeus, eles foram espalhados, Deus, a diáspora, ou seja, eles foram espalhados sobre os povos, as nações, os continentes, e passaram mais de 1.800 anos sem pátria, né? Eles passaram mais de 1.800 anos sem pátria, né? Então, este versículo 12, ele fala algo muito notório. Ele está falando assim: portanto profetiza e diz assim, diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas e farei, e sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. O que é que eu estou querendo dizer aqui com isso? Que o povo de Israel, eles tinham perdido a sua nacionalidade, eles tinham deixado de ser uma nação, um povo, estavam esquecidos. É como aquele vale de ossos secos que o nosso profeta Ezequiel tinha visto por revelação de Deus. Quando no século XIX deu-se o sionismo, aliás, no século XX, já em 1960, se não me falha a memória, em 64, né? Aí em 1948, no mês de maio, deu-se aí com o sionismo, né, a formação do novo Estado de Israel, e os países da ONU se reuniram e fizeram com que o povo voltasse a Israel, ou seja, dos sepulcros, né, das nações. Tem uma passagem na Bíblia que diz: eu suscitarei o meu povo, trarei de volta, né? Então esta passagem aqui está muito ligado com o sionismo que deu-se ali no século XX, né? Ali em 1943, se eu não me engano, 1946, 1948, né? Deu-se com o sionismo aí a formação do novo Estado de Israel, né? Ali os países da OTAN, da Organização do Atlântico Norte, né? Como aqueles países europeus ali, a França, a Inglaterra, né? E outros países, principalmente os Estados Unidos, né? Se reuniram e formaram e criaram um novo Estado de Israel. Então, esse versículo 12, ele está, como se ele estivesse ligado, né? Porque o povo de Israel estava destituído, né? Depois do ano 70 depois de Cristo, né? Estava destituído como povo, como nação. Eles estavam esquecidos, eles tinham perdido a sua identidade, a sua nacionalidade, né? E aqui Deus, através do profeta Ezequiel, diz: portanto profetiza e diz-lhes assim, diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Foi justamente isso que deu-se com o sionismo, né? Isso está assim de forma figurada, né? Porque se faz menção ou se liga este fato aos mortos, né? Tanto no campo de batalha, né? Como para os mortos que já estavam ali sepultados, né? O Senhor dizia: vos farei sair das vossas sepulturas.
sepultura e vos trarei de volta, né, da negrura, da escuridão, do cativeiro, né? Ou seja, ali era para o cativeiro babilônico, daqueles dias ali, né? E a terra de Israel também, os versículos 14, 21, 36, capítulo 36, e versículo 24, né? Chegando no versículo 13, nós temos o que? E quando eu vos abri a sepultura, e delas vos fazer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor, né? E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, os farei e cumprirei, diz o Senhor. Porei em vós o meu espírito e vivereis, o espírito do Senhor da vida, né? Da consolação, da consolo, traz esperança. O espírito do Senhor vivifica, né? Versículo 10 faz lembrar de Salmos capítulo 104, versículo 30, né? E ele é o espírito regenerador, né? Consolador. Isaías capítulo 49, versículo 8 ao 12, e Isaías também 61, versículo 1. O profeta Ezequiel, ele estava falando da ressurreição física, né? Nesse capítulo 37, muito embora exista, certo? Né? Insinuações da doutrina aqui no Velho Testamento, certo? De uma forma bem propícia, né? Nós temos em Isaías 25, versículo 8, né? E também Daniel capítulo 12, que é muito conhecido, versículo 2, né? Foi o nosso Salvador Jesus Cristo, né? Que de forma expiatória lá na cruz do Calvário, certo? Ele aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade através do Evangelho. Isso é Paulo, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Jesus Cristo, no Evangelho de João, ele diz: olha, quem me segue não andará em trevas, não andará em trevas, mas passará das trevas para a luz, da morte para a vida eterna. Ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Se não me engano, ali é capítulo 8, versículo 12, né, do Evangelho de São João. Chegando em Isaías, Ezequiel, capítulo 37, aqui já o versículo 25, nos diz: ainda habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, nela habitarão eles e seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre, e Davi, meu servo, será meu príncipe eternamente. É interessante que nesse versículo 25, né, quando o Senhor fala aqui, meu servo Jacó, ele era o que? Antecessor de Israel, né? Jacó, ele diz alguns escritores, né, de interpretação de uma linguagem tanto hebraica como no grego, e o nome Jacó significa trapaceiro, enganador do seu irmão, né? E por isso Deus mudou o nome de Jacó para Israel, né? Ou seja, um grande povo, uma grande nação, né? E visto que esta promessa de
a Israel como um grande povo, como uma grande nação, foi feita por Deus lá no Gênesis com o nosso pai Abraão, não é? Quando Deus falou com Abraão de forma direta, sucinta, dizendo que ele olhasse para as estrelas do céu, que ele olhasse para a areia da praia, pois tão numerosas são as estrelas do céu e a areia da praia, eu também farei de ti um grande povo, uma grande nação. Abrão, que significava pai da altura, agora Deus mudava o nome dele para Abraão, que queria dizer um povo, né? Ou seja, farei de ti uma grande nação, ou seja, o Senhor haveria mudado de uma forma profética para cumprimento da sua palavra na vida de Abraão. Agora Deus estava aqui mudando também o nome de Jacó para Israel, né? Vista que faz nos lembrar que Israel quer dizer uma grande nação, um povo forte, né? Da mesma forma a qual Deus prometera a Abraão, seu servo, o nosso pai na fé, né? Aqui nós vemos também a questão de um governante, né? Ideal, igual, semelhante a Davi, tá? Quando nós vemos lá em Oséias, capítulo 12, versículo 12, Isaías 29, versículo 22, né, que fala desse príncipe eternamente, né? Nós podemos ver também 34 e 23, né? De Ezequiel, em versículo 24 também. Nós temos aqui, né, essa referência que o Senhor faz a Davi, ressuscitando e dizendo que ele haveria de reinar para sempre, né? Não Davi, que aqui a gente vê que esta palavra aqui é algo bem sucinto, e que de forma literal dedicada a Davi, rei de Judá, né? Davi foi rei de Israel, Davi era da tribo de Judá, da tribo dos reis de Israel, né? E Davi, ele vai ainda ser ressuscitado, digamos assim, porque a promessa de Deus a Israel é uma promessa pequena. Aqui, pegando de forma literal, né, a gente vê que Deus vai trazer Davi à vida, né? Davi ele vai ser ressuscitado, certo? Há poder, meu amado ouvinte, em Deus para tudo. Deus ele tem o poder de tirar e também de dar a vida. Deus tem poder de fazer o impossível à percepção, ao pensamento, ao entendimento humano. É algo muito abstrato, porque diz respeito à fé, né? E a fé cristã, ela não está a ser provada dentro de estudos científicos. Não. A fé cristã é algo abstrato, é algo absurdo mesmo, né? É algo que este mundo e os sábios deste mundo trata como que loucura, né? Mas diz a palavra de Deus que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, enquanto diz também a palavra de Deus que um sal em Cristo Jesus, ele é mais sábio do que todo este mundo sem Deus, todo este mundo, todos esses sábios deste mundo sem Deus, né? E que o princípio de toda a sabedoria é o temor a Deus, né?
Então, nós que tememos ao Senhor, nós que tememos a Deus, existe em nós o princípio de toda a sabedoria. Tanto o princípio como o fim, né? Digamos assim, né? Poderia eu falar ou dizer isso, né? Não com achismo, mas com prova na própria as Escrituras Sagradas. Quem é a sabedoria de Deus senão Jesus, né? E Ele é o princípio, Ele é também o meio e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, né? Então, o princípio de toda a sabedoria de Deus em nós é uma pessoa, é Cristo Jesus, nosso Senhor. No entanto, Deus, Ele haverá de habitar no meio do povo de Israel, né? Agora, essa passagem dizer e afirmar que Deus haverá de habitar no meio de todo o povo de Israel, isso aqui vai ficar com certeza a igreja de Cristo, para nós que somos dispensacionalistas, para nós que somos pré-tribulacionistas, cremos que a igreja não passará pela fase da grande tribulação, pelo período tribulacional. Antes que isso aconteça, como diz lá em Tessalonicenses Paulo, haverá uma tribulação tal, né? A palavra de Deus nos diz que nós não passaremos por essa grande tribulação, né? A igreja estará isenta, né, desta época tribulacional, desta época da grande tribulação. A palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3, versículo, deixa eu ver aqui, capítulo 3, é a palavra do Senhor à igreja de Laodiceia, né? A igreja de Laodiceia, na igreja de Filadélfia, diz-nos assim, a palavra de Deus, que, deixa eu ver aqui, que passou aqui, né? Mas logo eu lembro, né? Que a igreja, né, não passará pela grande tribulação, né? A palavra de Deus, a promessa de Deus, a igreja de Filadélfia, que quer dizer o amor fraterno, é justamente essa a promessa, né? Que essa tribulação tal, essa grande tribulação que há de vir, né, diz-nos o seguinte, que há de vir sobre o mundo inteiro, e eis que eu livrá-lo-ei da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, né? Porque ouviste a palavra da minha verdade, né, e destes o testemunho, né, fiel de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa igreja, ela ficará isenta dessa grande tribulação. Não é como os midi-tribulacionistas pensam e nem como os pós-tribulacionistas pensam, né? Mas a palavra de Deus nos diz que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, aqui neste versículo 25, nós temos aqui algo que nos diz que Deus vai habitar no meio do seu povo. Está ligado também lá, Apocalipse capítulo, se eu não me engano, eu acho que é o capítulo 21, versículo 3, né, que prevê um futuro, né, quando o tabernáculo de Deus estará, né, com o seu povo, né? Agora, eu não quero entrar aqui nesse detalhe, no mérito da questão, né, sobre Deus habitará no meio do seu povo, né? Mas vamos deixar aqui algo assim esclarecedor, né? Nesse sentido, diz que homem nenhum verá a Deus, né? E como
homem nenhum viu a Deus, homem nenhum verá a Deus, como pois lá no Apocalipse capítulo 21, versículo 3, nós iremos ver, ou seja, Deus vai habitar no seu corpo, né? Eu creio que Deus, a palavra de Deus até nos faz referência a Cristo Jesus, né? Nós temos o Pai através do Filho, nós vemos Deus no Filho, né? Então ali Cristo Jesus estará no meio do seu povo, né? Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, né? Agora, nós pegamos e juntar o Pai e o Filho, aí já fica uma polaridade, uma pluralidade, né? E nós não queremos entrar nessa questão aí do politeísmo, a crença em vários deuses ou em mais de um Deus, né? Não queremos entrar nessa questão, né? Não queremos dar pauta a esta questão, mas damos digamos assim, uma pequena ênfase a essa passagem aí de Apocalipse capítulo 21, versículo 3, né? Quando se fala sobre essa questão de que Deus habitará no meio do seu povo Israel, né? Fica difícil essa explicação para um pensamento, digamos, judaizante, de pessoas que estão voltadas para as questões das leis que serão praticadas dentro do culto do judaísmo, né? Estas leis, como eram as leis cerimoniais, as leis cíveis e as leis também de ordem moral, né? A gente vê que as leis que foram criadas por Deus, todas elas são pertencentes a Deus, e que elas se caracterizam nessas três formas, né? Elas se caracterizam nesses três tipos de lei, mas que todas são de Deus, que todas fluem de Deus, que todas emanam de Deus e que todas pertencem a Deus, não é? Não é que a Bíblia vai dizer, essa aqui é a lei civil, mas a característica da lei civil está lá. Essa aqui é uma lei moral, a característica dela vai estar lá, né? Ali no decálogo que Deus entregou lá no Sinai a Moisés, né? Com os 10 mandamentos, ali está as 10 leis, né? De ordem moral de Deus, né? E que essas leis, quando nós estudamos de forma cronológica dentro das Sagradas Escrituras e de forma ordeneira, a gente vai ver que elas vão se unindo, né? E uma lei cerimonial, né? E que aquela lei cerimonial também tornava-se uma lei civil, né? Uma lei civil, por exemplo, a lei da circuncisão, né? Era um ritual, ou seja, era uma lei cerimonial e que também não deixava de ser uma lei civil. Por quê? Porque essa lei estava ligada à cultura do povo de Israel, né? E aquela lei era como se fosse, né, o certificado de nascimento daquela pessoa, né? E ela, para ser considerada 100% judeu, ela tinha que ser circuncidada no prepúcio, assim como Jesus foi, né? Como Jesus foi. No entanto, né, vê-se que uma lei cerimonial, ela também pode ser considerada uma lei civil, né? Por quê? Porque fazia, né, estava ligada a lei da circuncisão, estava ligada tanto a um ato cerimonial como um ato também civil, né? Essa era a cultura, né, do povo de Israel.
Então, dentro desse aspecto aqui, né, a gente vê ali quando Deus diz assim: farei farei com eles um pacto de paz, que será um pacto perpétuo, e os estabelecerei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre, né? Para sempre. Essa promessa aqui, né, deverasmente ela é terrena. Essa promessa aqui, ela é não para a igreja de Cristo hoje, nesse período ou nessa dispensação da graça a qual nós vivemos hoje, mas ela é uma promessa terrena pertencente à igreja? Não à igreja, mas pertencente ao povo de Israel. O profeta Ezequiel tinha recebido esta visão totalmente, diretamente de Deus ao povo de Israel e não para a igreja. Não vamos colocar aqui uma teologia chamada a teologia da substituição, como dentro do aliancismo, não dentro do dispensacionalismo, mas dentro do aliancismo, né, existe esta lei da substituição, né, que alguns intérpretes aliancistas fazem, e eles tomam as profecias do povo de Israel para si, para a igreja de hoje. Isso é um equívoco, tanto hermenêutico do que está escrito na palavra, como exegético, ou seja, de verdadeira interpretação, certo? Aí tornar-se-ia uma exegese, ou seja, uma interpretação faliciosa, aonde há mentira, engano, né? E o pai da mentira, nós sabemos quem é, né, irmão? João 8,44 está lá, o próprio Jesus Cristo fala, né? Então, dentro desse versículo 26, que fala sobre esse santuário, que é a Midrash, né, que é o templo como a habitação do Senhor, ou seja, o santo, né, por causa de que da sua gloriosa glória, da sua Shekinah, da sua gloriosa presença, da sua divindade. Louvado seja Deus, né? Eu até me empolgo, até me alegro muito quando falamos da presença de Deus, né? E o apóstolo Paulo fala e diz que, né, o próprio Jesus Cristo diz: virei eu e meu Pai faremos morada em vós, né? Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo aqui na terra, né? Mas existem as diferenças. O que foi decretado, profetizado por Deus a Israel é a Israel. O que for a igreja, a promessa não é terrena, a promessa é celestial. Jesus Cristo fala lá em João capítulo 14, do versículo 1 ao 3, promessa para a igreja, né? E Jesus Cristo fala da seguinte forma: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: irei, vos prepararei lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para junto de mim, para que aonde eu estiver, estejais vós também, né? Essa é a promessa de Deus feita para a igreja, né? Já a promessa de Deus feita a Israel, né, já é outro assunto. Não devemos confundir as promessas de Deus à igreja para as promessas de Deus a Israel, né? O versículo 27, que fala sobre esse tabernáculo, essa mix, a Missacã, né? Isso é no hebraico, né? Estará com eles, né, de forma literal? Não. Estará com eles de forma
ao contrário, é de forma literal mesmo. Desculpa aqui o raciocínio, né? O tabernáculo de Deus, né, estará com o povo de Israel, né, de forma literal, né? E Deus fará-se ali e estará ali perpetuamente no meio deles, né? Veja só, irmão, que forma grandiosa, sublime, né? O capítulo 40, no versículo 2, aí Isaías também, no capítulo 2, versículo 2, né? Malaquias 4, versículo 1, né? O Senhor todo o tempo ali cuidando, zelando, né, pela salvação do seu povo de Israel, porque Deus não lança fora a sua promessa, Deus não lança fora, Deus ele cumpre com a sua promessa. Essa promessa foi feita a Abraão, foi feita a Jacó, que tornou-se Israel. Essa promessa foi feita, irmãos, para os israelitas, e Deus vem todo o tempo protegendo eles, guardando, santificando, zelando por eles, né? E diz mais o Senhor: e eu serei o seu Deus, né? Eu serei o seu Deus, né? Nós podemos ver isso também no capítulo 11 de Ezequiel, versículo 20, 14, versículo 11, 36, versículo 28, e assim sucessivamente. Para finalizar, versículo 28 diz assim: e as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver no meu santuário, no meio deles para sempre. É para Israel. Ezequiel 37, todo Ezequiel 37 é dedicado ao povo de Israel. Que fique bem claro essa interpretação de Ezequiel 37, do verso 1 ao versículo 28. Estamos aqui para concluir essa mensagem, este estudo, essa explanação bíblica, né? Nós vemos aqui o Senhor santificando Israel, né? Deus ele descende e habitando no meio do povo de Israel de forma literal, transformando, né, aqui a terra no verdadeiro paraíso, no verdadeiro oásis, né, trazendo, digamos assim, né, de forma até literal, os céus à terra, né? Ou seja, a presença de Deus é tudo, né? É tudo, né? É o paraíso, é os céus aqui na terra, né? A promessa de Deus é tudo isso, né? A gente pode fazer esta ligação, né, da presença do Senhor, da Shekinah do Senhor, da glória do Senhor. Até mesmo quando ele diz assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eis-me aí entre vós, né? E a presença de Deus está na pregação da palavra, na pregação do Evangelho, né? Eu e você, nós que estamos aqui falando das coisas de Deus, você que está aí do outro lado ouvindo, né? Existe a presença de Deus entre nós, né? A Shekinah de Deus entre nós. Imagine quando todo Israel se unir, né, para buscar a Deus de forma intensa, né, como diz ali em Apocalipse capítulo 21, né, no versículo 3, a promessa de Deus feita ao povo de Israel, né, no período pós-tribulacional. Faz me lembrar aqui de Apocalipse capítulo 12, capítulo 13, capítulo 17, capítulo 18, né, e até chegar ao capítulo 21, no versículo 3. Nós vemos aí a gloriosa presença do Senhor. Nos versículos 22, se a gente voltar para o versículo 26 até o versículo 28, o qual já nós acabamos de ler, nós vamos ver isso, né? A reconstrução do templo, né? No capítulo 40, né? E sucessivamente nos seguintes, nós vamos ver ali tem os
tratando, Deus cuidando do povo, Deus zelando para cumprir com a sua promessa ao povo, né? Com as profecias as quais Ele entregou aos profetas, né? Deus zelando e cuidando por sua palavra, né? A promessa lá, porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu livrarei da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, uma promessa feita à igreja de Filadélfia, a igreja do céu, mas ali aquela igreja é constituída por gentios, é uma igreja gentílica, não é ali o povo de Israel, não. Ali é para o período pré-tribulacional, a igreja não passará pela grande tribulação, né? Só para reforçar aqui, na conclusão, tá? O que é Israel, o que é a igreja, né? As promessas de Deus feitas a Israel e as promessas do Senhor feitas à igreja, né? Então, esta profecia de Israel, capítulo 37, todo o capítulo 37, né? A gente vê aqui de forma bem antecipada, bem precedente, né? Que esse cumprimento, esse fato, ele é um fato literal, é um fato histórico, né? Que está por vir, que está por acontecer, né? E que até o presente momento Israel, né, ainda não se posicionou, né, diante de Deus para que esta promessa fosse cumprida, né? E isso porque Deus haveria de salvar, né? A promessa de Deus feita a Abraão era que todos os povos da terra, né, Deus haveria de salvar, Deus haveria de tirar ali do meio dos gentios o seu povo, a sua igreja. Tem que haver essa separação. Você que está me ouvindo, né? Israel, as promessas do Senhor para Israel é uma coisa, as promessas de Deus para a igreja é outra coisa, né? Mas que isso se cumprirá, essa promessa de Ezequiel, capítulo 37, haverá de se cumprir, né? Isso será cumprido, né, ao pé da letra, de forma literal mesmo, né? Mas no futuro, certo? É que quando Israel for convertido, se converter ao Senhor, então eles passarão a tomar parte no corpo de Cristo Jesus. Eles acreditarão que o Messias já veio, que o Messias está ali, né, no período milenar, né? E eles se converterão ao Senhor, né? Aqueles 144 mil, 12 mil de cada tribo, tanto do capítulo 7 como do capítulo 14 de Apocalipse, né? Ali é promessa para o povo de Israel, né? Ali para o povo de Israel. Capítulo 12 de Apocalipse, quando aquela mulher se refugia, assim, Deus a leva, a guarda, protege, zela por ela. Ali são, né, 144 mil israelitas, né, 12 mil das 12 tribos de Israel, né, que serão livres, né, da perseguição do dragão, né, que é o anticristo, o falso profeta, que estará ali perseguindo, né? Então a gente vê, queridos, que Deus zela pelo seu povo, Deus cuida pelo seu povo. E a gente vê ali a resposta do capítulo 12, no capítulo 13 de Apocalipse, tanto quanto o Apocalipse capítulo 17 e capítulo 18, que reflete lá dentro das profecias que Deus fez a Israel através, né, do profeta Daniel, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 7 e capítulo 8, né, ali nas profecias do Senhor feita através do profeta Daniel, tanto quanto também nos dias do profeta Zacarias, né? As promessas do Senhor feitas também nos dias, né, de
de Zacarias, feita aqui ao povo de Israel, né? Tudo aquilo dali vai refletir em cima do povo de Israel, né? A forma apocalíptica na qual Deus fala através do profeta Daniel, do próprio profeta Ezequiel, que nós lemos aqui esta noite, capítulo 37, todas essas conversas aí são para o povo de Israel. Essa é a conclusão que eu tenho do capítulo 37, né, de Ezequiel. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos, e agradecemos a Deus por sua atenção, né? Deixe aí, curta aí, ouça, curte aí, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, né? E agradecemos ao Senhor nosso Deus. Amém.